Olá, galera! Aqui quem fala é a professora Chayane, professora de inglês aqui. E a gente vai trabalhar com vocês todos os tópicos aí dos nossos editais de inglês, obviamente. Alguns editais, eles vêm meio sem cronologia ali, sem uma ordem lógica, né? Do que a gente vai apresentar ali, de como é que a gente vai aprender aquela matéria ali de fato. Então, meu conselho para vocês é que vocês sempre comecem a estudar inglês por pronomes, tá? Pronome vai dar uma ideia muito boa para vocês, tanto para interpretação de texto, vocabulário, quanto para gramática. Então, é uma matéria extremamente explorável e é uma matéria que vocês precisam para vários outros tópicos. Então, para eu falar de substantivos, é bom que vocês entendam pronomes. Para eu falar de artigos, é bom que vocês entendam pronomes. E por aí vai. Então, a gente vai começar do começo, que vai ser essa partezinha aqui de pronomes, tá? Então, vamos lá. A gente vai dividir em 6 grandes tópicos e esses tópicos a gente vai dar uma destrinchada também. Aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente vê, que a gente tem que falar quando a gente fala de pronomes. Para que servem os pronomes? A gente vai fazer muita comparação aqui com o português, tá, galera? Então, é importante que vocês tenham aí uma bagagem de português também dessa parte básica aqui, tá? Então, vamos lá. Pronome. Em regra, o pronome serve ali para substituir um nome, para substituir um substantivo. Então, por exemplo, João trabalha aqui. Aí você quer substituir João. Aí você vai lá e substitui por ele. Então, basicamente, é o papel base, assim, do pronome. Então, primeira coisa que a gente já sabe ali, já entende mais ou menos por que a gente vai usar aquele pronome. Em alguns momentos, a gente vai ver o pronome ali acompanhando. Eu vou explicar para vocês mais ou menos essa diferenciação ali, a gente vai entender no próximo vídeo quando a gente falar de possessivo. Mas, por agora, a gente começa pelos pessoais. O pessoal, ele é como no português. A gente vai dividir no português entre o pronome reto e o pronome oblíquo. Qual é a diferença? Para quem nunca caiu nessa realidade, o pronome reto ele vai fazer referência ao sujeito e o pronome oblíquo ele vai fazer referência ao objeto. Aqui fica mais nítido e intuitivo ainda, tá? Porque ele vai falar subject e object. Simplesmente sujeito, objeto. É isso. Então, como é que a gente percebe ali bem lixudamente falando assim para vocês, bem de forma resumida. A gente vai ver quem é o agente da ação e quem recebe ali aquela ação. Basicamente é isso. Então, quando a gente fala ela gosta dele, a gente tem ela aqui como sujeito e ele lá como objeto. Isso aí a gente repete do português, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem I, que sou eu, tá? Isso aqui sempre vai ser escrito em letra maiúscula. Deixa eu vir para cá. Sempre vai ser escrito em letra maiúscula. Esse X, gente, aqui quando a gente fala de gênero, a gente não vai entrar numa discussão política e ideológica, nem nada disso não, tá? A gente vai pensar o seguinte, feminino, masculino, neutro. Felizmente no inglês, quase tudo que é objeto, a gente parte objeto, não no sentido de objeto aqui, tá? É coisa, a gente chama como se fosse sem gênero mesmo, como se fosse neutro. Então aquilo que a gente não sabe, o gênero e o que é coisa, a gente normalmente coloca aqui nesse it. Aí uma observação. Chayane, por exemplo, eu já vi uma vez escrito o cachorro, que é um animal, não é um ser humano, com she, com he. O que acontece? Esse cachorro, ele pode sim vir com she ou com he, desde que ele tenha ali o gênero dele especificado. Você vai, por exemplo, minha cachorrinha se chama Maia. Aí eu vou falar da Maia, a partir do momento que eu já identifiquei ali o gênero dela, eu posso chamar sim ela de she, tá? Então isso às vezes pode confundir vocês. E outra coisa que confunde muito vocês é bebê, por exemplo, a pessoa que está atrás da porta, você não sabe o gênero do bebê até descobrir, você não sabe quem está atrás da porta até que a pessoa se identifique. Então pode ser que você veja isso com it? Pode ser que você veja isso com it, sim. Então essa parte de he, she, it, pensem muito mais em gênero do que pensem em coisa, tá? Porque às vezes vocês se confundem com isso e falam assim, it é a coisa por causa do filme e confundem meio de campo todo. Cuidado. Então, feminino, masculino, tudo singular. Neutro, singular. Aí a gente vem, você e vocês, não faz diferença na escrita até então, tá? Esse you vai ser você, esse you vai ser vocês. Tanto faz. Aqui, nós, eles ou elas.
Coisa importante para ser dita aqui. Isso daqui, eles ou elas. Então, ele pode ser tanto feminino, quanto masculino, quanto neutro. Então, o plural de eu, nós. O plural de she, ela, vai ser they aqui também. O plural de he também. E o plural de it também. Galera, o plural de it não é ites. It não tem nada a ver aqui. Vocês vão ver que it tem a ver com posse, lá daqui a pouco que a gente vai falar. Então, cuidado para vocês não se confundirem nesse quesito aqui também. Então, you, o plural dele, you mesmo, tá? Então, é o mais facilzinho ali. Aí, a gente vem para o objeto. A gente tem umas certas transformações aqui, tá? Por exemplo, o I vai virar me. O she vai virar her. Cuidado aqui, tá? Que às vezes vocês olham esse HE aqui, vocês acham que é do he. Não é, o do he vai virar him. Ponto. O it continua sendo it no objeto também e o you também. Esse we vai virar us e esse they vai virar them. Pronto, cara, isso aí você vai ver tanto. Você vai falar assim, nossa, se você nunca viu isso, que eu acho pouco provável, você vai falar, nossa, muita informação, muita coisa para decorar. Não é, você vai fazer tanto isso, você vai ler tanto isso, que esse vocabulário você vai assimilar muito mais rápido do que outras palavras, tá? Palavras soltas, por exemplo. Isso aqui é importante pelo seguinte, em português, se você falar pra mim fazer, você tá falando errado. Se você falar assim, ela gosta de eu, também está errado. Então, quando você sabe o uso disso aqui, você sabe que o inglês ele é mais seco, ele é mais pobre. Então, normalmente, as frases elas vêm sujeito, verbo, objeto. Ou, não um objeto, um outro complemento aqui, mas você sabe que normalmente é sujeito, verbo e objeto. Então, fica mais fácil de você manusear aqui essas palavras. Então, por exemplo, se eu falo Maia gosta... de que a Maia gosta? Deixa eu pensar. Carne. Vou falar que gosta de alguém, vou falar mais fácil. Gosta de Vinícius, para vocês entenderem melhor. Esse daqui, aí você pode pensar, posso colocar it porque é animal? Ok, vamos colocar she porque eu botei como se fosse feminino mesmo? Posso, she, substituir. E aqui, Vinícius, masculino, singular, uma pessoa só. Eu substituo aqui por him. Então, a minha frase, quando eu substituo, eu tenho que respeitar quem é sujeito e quem é objeto. Então, eu vou colocar she likes him. Tudo bem? Então, vamos lá, a gente prossegue. Isso aqui é muito importante, tá? Isso é base da base para muitas coisas para vocês. Por exemplo, quando a gente for estudar tempos verbais, é extremamente importante que vocês identifiquem isso aqui. Aí a gente pula, vem para os reflexivos. Cara, reflexivo é importante? É interessante? É. Quando você vira isso daqui, self ou selves, você vai partir logo do princípio que você está tratando de um reflexivo ali. Só que o reflexivo, ele vem com ideia dentro dele. Então, você tem que pensar nisso e entender para que ele está sendo usado. Bati o olho, vi self, vi selves, reflexivo, legal. Como ele está sendo usado? Depende. Aí a gente vai ver primeiro as variações, tá? Isso daqui vai ser como se fosse meu mesmo, dela mesma, dele mesmo, disso mesmo, de você mesmo, seu mesmo, né? De nós mesmos, nossos mesmos, mais ou menos com essa ideia. Tomem muito cuidado na hora de traduzir isso aqui, tá? Porque isso aí vai depender de como é que tá a estruturação da frase. Por exemplo, as frases que eu tenho, isso aqui, de fato fazendo o papel reflexivo, o que seria o papel do reflexivo? É quando eu tenho o meu sujeito e o meu objeto na mesma pessoa. Então, por exemplo, ela se machucou. Ele se ama. Isso é reflexivo. Ele ama ele mesmo. Ela machucou ela mesma. Então, você tem o sujeito e o objeto na mesma pessoa. Perfeito. Reflexivo fazendo papel de reflexivo. Que é isso aqui, ó. Essa ordem aqui. Então, você vai botar, por exemplo, que ele... Eu falei que ele se ama, né? Pronto. Ele ama ele mesmo. Acabou. He loves himself. Ponto. Quando eu começo a afetar essa ordem, eu começo a afetar a minha ideia com esse reflexivo. Por exemplo, se eu escrever assim, olha. Eu escrevi
essa carta, aí eu boto aqui, ó, by myself. Esse by myself é uma estrutura muito usada no inglês. E ela vem com essa ideia de enfatizar de que eu fiz aquilo ali sozinha. Eu mesma, com as minhas próprias mãos, escrevi aquela carta ali. Então é uma estrutura bastante interessante. Isso continua sendo um pronome reflexivo, mas ele tem essa ideia enfática, tá? E da outra forma também que você pode escrever, e percebam, tá? Aqui é o sujeito e aqui é o objeto. Eu escrevi o quê? Essa carta. Isso aqui já é uma dica para vocês que esse reflexivo está sendo usado de uma forma diferente, porque se eu falei que aqui o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, tá? Então fiquem atentos a isso, isso é uma outra dica para vocês de forma de uso. E eu também posso escrever assim, olha, ela, aí eu boto, ó, she, herself, fixed her bike. Eu falei que ela mesma consertou a bicicleta dela. Então, esse herself aqui, logo depois do meu sujeito, ele também é um pronome reflexivo com a mesma ideia de falar assim, olha, foi ela, tá? Ela que consertou a bicicleta dela. Então, também tem uma ideia enfática aqui que é bastante interessante da gente explorar, tá? Então, percebam que aqui também é outra dica para vocês, quer dizer, a mesma dica para vocês. Aqui é o sujeito e aqui, ó, é o objeto. Então, já grita ali para vocês, ó, esse reflexivo está sendo usado de forma enfática, tá? Então, a outra observação que eu queria fazer aqui para vocês, que eu até deixei grifada aqui, é que aqui vai ser a primeira vez que o you, ele vai ter diferença entre você e vocês, tá? Percebam que esse selvos aqui, ele é usado para plural, tá? Selvas, que tem essa ideia de próprio. Por exemplo, você vai falar de selfish, é uma pessoa egoísta, tá? Então, esse self tem essa ideia de ego, de próprio. Quando você pluraliza ele, você fala egos, por exemplo, você está falando selvas. Então, aqui vai ter diferença. O yourself é singular e o yourselves é plural, tá? Então, também isso aí é bom ter atenção. Isso também é interessante na hora de você resgatar sobre quem está falando, tá? Então, aqui eu estou falando que ele ama ele mesmo. Quem é esse ele mesmo, tá? Isso às vezes cai em prova. Parece bobo, mas cai em prova. E vocês não podem perder esse tipo de questão. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo que a gente pode usar como ênfase e a gente tem uma ressalva aqui. É importante dizer para vocês que essa ideia necessariamente é de reflexo. Então, sou eu para mim mesma. Se eu falar, por exemplo, eles se beijaram, eu vou falar como? Eles tenho duas formas de falar isso. Eles se beijaram no sentido de cada um beijou a si mesmo, assim, ó. Muito amor próprio. Themselves. E tenho a ideia da reciprocidade. Um beijou o outro. Pronto, isso aqui, bonitinho. Aí você vai falar each other. Cuidado para vocês não confundirem essa ideia. São coisas muito diferentes, tá? Aí a gente vem para esse nosso terceiro tipo aqui. Galera, acabou aqui? Não, falei para vocês que são 6, tá? Mas para não ficar uma coisa cansativa e desesperadora e muita informação de uma vez, a gente vai para os demonstrativos, que são bem rapidinhos. O demonstrativo, qual é a ideia que ele tem aqui? O demonstrativo, Chayane, o demonstrativo demonstra. O demonstrativo demonstra mesmo a tua posição espacial ali, a tua posição naquele momento. E o bom do inglês é que, assim, no português a gente tem a visão de quem fala e a visão de quem ouve, tá? Então, é perto de quem fala, longe de quem ouve, perto dos dois. Isso traz uma variação maior aí de demonstrativos. No inglês, o nosso parâmetro vai ser o cara que tá falando. Então, o cara que tá falando, tá perto dele, tá longe dele, vai ser basicamente isso. Então, algumas questões exploram assim, por exemplo, um look. Aí o cara vai falar assim, ó, so far, vai falar far, alguma coisa assim para te demonstrar que ele tá longe daquilo ali e você completar com algum demonstrativo, tá? Então, esses demonstrativos a gente tem 2 no singular. Esse aqui é o que tá perto do cara que tá falando e esse daqui é o que tá longe. Diz
that. Esses caras aqui, eles vão falar assim, ó, essa carta, por exemplo, a carta que tá perto de mim, eu tô falando, eu escrevi essa carta, tá aqui comigo, tá? Então, isso daqui tem um plural, que é esse toes. E esse daqui tem um plural, peraí, gente, perdão, aqui é these, tá? E aqui sim é o toes. Isso daqui é interessante, isso aqui cai em prova, e uma coisa que eu exploro muito falando disso aqui com vocês, quando a gente chega lá na parte de pronomes relativos, vocês vão entender o quanto é importante você entender o que é um pronome demonstrativo. Porque, por exemplo, se eu falo isso daqui e eu substituo por aquele, aquela, aquilo, isso é that demonstrativo. Lá na parte de relativo, você vai ver uma substituição desse that por quê, tá? Quando ele for relativo. Então, cuidado, já aviso para vocês aqui antes do tempo. Quando a gente chegar em pronomes relativos, estejam atentos. A gente vai repetir esse that com outro significado, com outro uso e gramaticalmente bem diferente desse aqui, tá? Então, aqui a gente destrinchou para vocês 3 grandes tópicos aqui dos pronomes. Obviamente, não são só esses. E aí, a gente tem os exercícios. Nos exercícios, vocês vão ver como isso aqui é cobrado. Cara, isso é muito cobrado, tá? Isso é cobrado em todos os concursos que caem em inglês. Então, fiquem atentos, inclusive em interpretação de texto. Isso aqui é realmente muito relevante. E eu fico por aqui com a primeira parte de pronomes, e aí a gente vai seguir com a segunda, e depois a gente deslancha aí no edital, tá? Obrigada pela atenção de vocês.